Bom dia, irmãs e irmãos. Espero que esteja tudo na santa paz de Deus. Vamos dar início à nossa reunião de estudos do dia de hoje. Vou solicitar para a Mirella fazer a prece de início. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, à medida em que perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Hoje os nossos estudos se concentram na obra de Emmanuel através da psicografia de Chico Xavier, o livro Vinha de Luz. E para ficar mais norteado o que estudaremos hoje, a lição é a de número 69, no serviço cristão. Nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Aos companheiros de espiritismo cristão, cabem tarefas de enormes proporções, junto das almas. Preocupam-nos profundos problemas da fé, transcendentes questões da dor. Porque dão de graça o que por graça recebem, contam com a animosidade dos que vendem os dons divinos? Porque procuram a sabedoria espiritual, recebem a gratuita aversão dos que se cristalizam na pequena ciência. Porque se preparam em parte da vida eterna, desligando-se do egoísmo destruidor. São categorizados como loucos pelo que se satisfazem na fantasia transitória. Quanto maior, porém, a incompreensão do mundo, mais se deverá intensificar naqueles as noções da responsabilidade. Não falamos aqui dos estudiosos, dos investigadores ou dos observadores, simplesmente. Referimos-nos aos que já entenderam a grandeza do auxílio fraternal e a eles se entregaram, de coração voltado para o Cristo. Encontraram-se nos círculos de uma experiência nobre demais para ser comentada. Mas a responsabilidade que lhes compete é igualmente muito grande para ser definida. A ti, pois, meu irmão, que guardas contigo os interesses de muitas almas, repito as palavras do grande apóstolo para que jamais te envaideces, nem procedas como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. 69, no serviço cristão. E aí vamos lá, porque Emmanuel, ele pega a passagem, né, do Evangelho, mais exatamente de Pedro, capítulo 5, versículo 3, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo no rebanho. Nós somos herdeiros e co-herdeiros. Na verdade, são tantas bênçãos e oportunidades que nos são oferecidas que talvez a humanidade ou o grande número de espíritos encarnados e até mesmo desencarnados não consegue mensurar o quão somos agraciados pelo nosso Pai e Criador Deus. Agraciados até por vezes, por maneiras bem singelas, das provações e expiações que passamos. Porque também o sabemos que não há e não existe nenhum castigo de Deus que tantas vezes é proferido de forma até mesmo leviana. Olha, Deus vai te castigar. Isso se tornou até um dito popular. Não. Na verdade, nós somos muito agraciados pelo nosso Pai.
essas oportunidades das encarnações sucessivas, a possibilidade, por vezes, da dificuldade de nós, dentro do nosso campo, de perdoar o próximo e de nos dar a possibilidade de uma nova existência, estar vivendo com aquele próximo que até um certo momento era muito difícil eu pedir perdão. E aí nasce um amor ali, e automaticamente o perdão se consolida. Nossa, é perfeito. Mas, ao mesmo tempo, repara que nessa passagem, ele fala assim, ok, nós somos herdeiros. Ok, nós somos agraciados e abençoados. Mas, olha, sejamos exemplo para o rebanho. E aí, nós temos aqui na humanidade, né? Nós temos aqui na humanidade, por vezes, missionários ou grandes esforçados. Repara que alguma coisa é um missionário que já vem com a incumbência de desenvolver um trabalho aqui na crosta terrestre. Outra coisa são os esforçados cristãos que sabem das suas necessidades, que sabem das demandas, mas que se esforçam para colaborar na seara do Cristo. Esses, por vezes, talvez antes da reencarnação, não havia nenhuma incumbência de missão para estes, mas sim, veio até aqui e desempenhou o seu papel, ou desempenha as suas ações, ou desempenhará. Isso é o esforço dentro da doutrina cristã. A indagação. O quanto eu me esforço? O quanto eu me esforço para perdoar? O quanto eu me esforço para não me frustrar quando o que eu quero que seja ou aconteça não se faz? O quão eu me esforço para me extinguir totalmente o egoísmo, o orgulho, a vaidade? Esses são os esforços internos que nós temos dentro do nosso coração. Inclusive, a necessidade da reencarnação, por vezes, ela está embasada nesses sentimentos morais que ainda carregamos e que tantas vezes estudamos e chamamos como vicissitudes. Mas agora Emmanuel, ele começa, né, a diluir essa passagem que Pedro nos traz para reflexão e estudo. Aos companheiros do espiritismo cristão, cabem tarefas de enormes proporções junto das almas. Aos companheiros do espiritismo cristão, cabem tarefas de enormes proporções junto das almas. Interessante. Porque nós temos aqui, e nós sabemos, e o estudo da doutrina espírita, que é o cristianismo vivo, ele nos traz como, por vezes, dentro das nossas necessidades, reformarmos intimamente, abdicar, por vezes, de interesses pessoais, em prol ao próximo, perdoar, doar-se de si mesmo, caridade, fazer a caridade com todas as forças que nos são distribuídas. Fazer a caridade. Mas isso não somente no campo terreno, também no campo espiritual, no campo das almas. Tem vários irmãos e irmãs nossos também necessitados do lado de lá, como há do lado de cá também. Por isso que elevar-se o mais alto possível para que
possamos trabalhar no campo cristão. Reparem que na passagem de Pedro, ele fala assim: nós somos herdeiros, mas seja exemplo no rebanho. Nós, e assim, é importante falar que nós ainda, aqui no planeta Terra, somos carentes de rotulações. Ah, eu sou católico. Ah, eu sou evangélico ou protestante. Ah, eu sou budista. Ah, eu sou ubandista. Eu sigo candomblé. Eu sigo, eu sou muçulmano. Eu sou espírita. Nós ainda, na realidade espiritual, ainda temos a carência dessas rotulações e do que se estuda e os conteúdos que se passa dentro dessas doutrinas ou religiões. Grande verdadeiro cristão. Euripides Marini honrou o título de representante cristão verdadeiro. Sim, se abdicou, renunciou, perdoou, trabalhou incessantemente em prol da creche, das crianças e do centro, e isso o faz subir no patamar espiritual, Júlia, sem sombra de dúvida. Eu costumo até falar que se nós não buscarmos os grandes exemplos, mas nós tivemos exemplos consideráveis perto de nós, né? E por isso da responsabilidade, a responsabilidade da nossa renúncia. Eu costumo falar que eu sei muito bem do que eu talvez sou capaz. E é ali que reside o grande perigo no meu campo evolutivo. E por isso que é necessário renunciar. Por isso que é necessário a reforma íntima. Vamos melhorar. E assim, eu costumo até brincar, mas não tanto brincadeira. Ah, tem um negocinho ali no coração. Ah, tem um olho que não é muito legal. Ah, tem um fígado que já não veio assim. Quando eu, na minha etapa de infância, uma criança muito, vamos dizer assim, passou por umas barras bem pesadinhas com relação à saúde. 3 pneumonias, uma intoxicação, fiquei uma semana internado em Batatais, já desde pequeno, veio prematuro, não completou-se os 9 meses, né? Ou as 40 semanas, né? Que mais ou menos é o que é descrito, e tal. Coitado não. Na verdade, é um movimento muito exato. O mecanismo e a logística divina é muito exato, a engenharia, né? Ou seja, em existências anteriores, eu devo ter sido muito equivocado. Eu devo ter sido muito equivocado e está tudo certo, está tudo bem. Eu estou feliz. Eu estou feliz e temos que ser felizes dentro da romagem da vida. As dificuldades vão aparecer. Os obstáculos, as pedras. Mas isso é para o nosso crescimento. Isso é para a nossa evolução. Nós vamos passar por elas. E estamos seguindo. Mas o mais importante é se abdicar ou renunciar aos vícios que há tanto tempo, que não necessariamente nessa encarnação, mas há tanto tempo, vem carregando, né? Quanto tempo? Então, qual que é o momento? Olha, o momento é o agora. Nossa, mas eu perdi muito tempo. Não. O tempo que se passou é experiência. É referência. Qual que é o chegado momento? Agora. Como mesmo Chico Xavier reforça, que não há como fazer um novo passado, mas dá para se trabalhar um novo presente e futuro, assim o façamos.
no serviço cristão. No serviço cristão. Ele requer esforço. E se hoje nós temos as rotulagens da onde seguimos, ou acreditamos, ou, né, enfim, no mundo de regeneração, por exemplo, essas rotulagens elas vão perder um pouco mais de força. Porque não há necessidade de rótulos quando se trabalha no bem. Quando se trabalha no bem. Até mesmo o ateísta. Até mesmo o ateísta, aquele que não crê na existência do Criador, de Deus. Mas se ele trabalha no bem, se ele faz a caridade, se ele está disposto a perdoar, se ele já ama sem nenhuma condição de troca, nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino de Deus, mas aquele que faz a vontade dele. Então, o trabalho vai aquém dos rótulos. O trabalho, ele é prático. E por isso que devemos, ou esforcemos-nos para praticar. Para praticar. Vamos continuar. Porque esse próximo parágrafo aqui, Emmanuel fala coisas, ou itens bem consideráveis a respeito disso. Preocupam-nos profundos problemas da fé, transcendentes da questão da dor. Olha que interessante. Preocupam-nos profundos problemas da fé, transcendentes questões da dor. De um certo modo, nós só sabemos que nós viemos e estamos ainda muito doloridos e dolorosos dentro dos nossos caminhos. Aí que reside, por vezes, a nossa base da fé. Porque eu posso carregar uma fé, crer. E temos que tomar muito cuidado no crer e no ter a fé e no ter a esperança. Porque talvez a gente ache que para solucionar um problema nosso, tem que acontecer o que eu quero. E não. O mecanismo não é assim. E isso me faz melindrar. Isso me faz cair fora da rota da fé. Não, mas não era para ter resolvido desse jeito. Isso me faz cair fora da rota da fé. Ou, você está trabalhando incessantemente dentro do campo da caridade. E vão vir vários para te desencorajar. Ao ponto, inclusive, de o te fazer desistir. É isso que Emmanuel está falando aqui. Porque nós somos obreiras na obras do Senhor. Mas, por qualquer intempéries ou obstáculo, talvez tendenciamos a desistir. E isso sim é um problema. Tivemos um grande nome ao lado do Chico Xavier. E simplesmente ele se roteou para outras bandas. Então é importante entender isso. Isso é para questão de estudo mesmo. O qual estamos comprometidos no campo cristão. E olha, não precisamos fazer grandes obras a ponto de ser notados, não. Inclusive, essas obras começam dentro do nosso próprio lar. Não precisamos deixar o nosso nome na história. Não. Mas precisamos executar bem o que está próximo a nós. Sim. Nossa, como eu queria ter nomes escritos na história. Como eu queria ser um Chico Xavier. Ou ser lembrado como um Divaldo Pereira Franco. Ou até mesmo contemporâneo a nós agora, né? Nossa, como eu queria ser elencado com o nome do padre Júlio Lancelotti, que tanta ajuda aos necessitados, aqueles condições de rua. Não! Talvez está tão próximo da gente
a nossa grande obra. Não precisamos ter nomes marcados na história. Porém, dentro do rebanho que está próximo a nós, que nós sejamos exemplo. Que nós sejamos exemplo. Talvez o rebanho que está mais próximo a nós é a nossa família. Sejamos exemplo. Nosso ambiente de trabalho, sejamos exemplo. Qualquer lugar na onde frequentamos, sejamos exemplo. Paremos e pensamos o seguinte: se caso hoje eu desencarnar e retornar para o plano espiritual, como será que entre os meus, entre os próximos, eu serei lembrado? Como será? Então, esforcemo-nos sem medidas. Esforcemo-nos sem medidas para ser melhores. Mas olha esse paragrafão agora que Emmanuel separa para nós, para raciocinarmos, para, melhorarmos. Vamos lá. Porque dão de graça o que por graça recebem. Está falando do verdadeiro cristão. Então vamos lá, dar sentido. Preocupa-nos os profundos problemas da fé, transcendentes questões da dor. Porque dão de graça o que por de graça recebem. Contam com a animosidade dos que vendem os dons divinos. Vendem. Lembremos Jesus no templo, orientando, e é importante citar, porque eu tenho comigo e dentro dos meus estudos, que Jesus, ele não foi, porque nos traz, principalmente, um Jesus muito, muito raivoso, entrando no templo e expulsando os verdilhões. Não, Jesus sempre teve a serenidade de um espírito celeste em todos os momentos. Mas Jesus teria que ter a autoridade moral ali, e tipo, olha, não faça da casa do meu pai um comércio. Não faça da casa do meu pai um comércio. Saiam. Aqui não. Então é interessante nós estudarmos, inclusive, isso, para nós, de um certo modo, compreendermos realmente o verdadeiro sentido de Jesus como nosso mestre e guia, como o caminho, a verdade e a vida, e o quão nós devemos espelharmos. Aqui, Emmanuel fala a respeito disso, daqueles que, com a animosidade dos que vendem os dons divinos, recebem a gratuita aversão dos que se cristalizam na pequena ciência, porque se preparam em face da vida eterna, desligando-se do egoísmo destruidor, são categorizados como loucos pelos que se satisfazem na fantasia transitória. Repara que ele passa uma posição e dá uma contrapartida. Quando ele fala a respeito de vender os dons divinos, mas é mais do que isso. O que vem de graça e na graça, também devemos retribuir. E não deve ser, de um certo modo, uma moeda de troca. Deve ser, sim, um trabalho constituído na seara cristã. Relembremos essa questão de rebanho, que Jesus ele disse que nenhuma ovelha, porque Jesus é o pastor, que nenhuma ovelha se perderá, nenhuma ovelha se desgarrará. Pode levar um tempo,
mas ela virá. E é neste rebanho que Jesus nos convida para o trabalho efetivo, para auxiliar, para dar uma mão. Lembra que próprio Jesus disse que a seara é grande e que poucos ainda são os ceifeiros, os trabalhadores. Mas você precisa fazer grandes obras? Não. Mas você precisa fazer as obras necessárias. E nasce dentro do lar. Está nos meios sociais. Está por toda a nossa trajetória evolutiva. Até nós chegarmos no cume mais alto, que são dos espíritos celestes. Mas há um longo tempo ainda, uma longa jornada nessa melhoria espiritual, nesse elevar-se moralmente. E aí Emmanuel continua. Quanto maior, porém, a incompreensão do mundo para aqueles que fazem e trabalham com Cristo e trabalhem com a caridade, mais se deverá intensificar naqueles as noções de responsabilidade. Então, se muitos o julgam, muitos os apontam, talvez por interesses próprios, realizar o trabalho no Cristo, não. Aumentamos o tom, seguimos trabalhando e exemplificando em nome de Cristo. Não falamos aqui dos estudiosos, dos investigadores ou dos observadores simplesmente. Olha só. Referimos-nos aos que já entenderam a grandeza do auxílio fraternal e a eles se entregaram, de coração voltado para o Cristo. Repara que ele fala que esse trabalho cristão não é para o graduado, não é para o mestrado, não é para o doutorado, não é para os investigadores de todos os tempos para ver se algo é real, se não é real. Não é para os cientistas renomados, propriamente falando. Não é para os observadores de todos os tipos. Refere-se àquele que realmente está na labuta diária em nome do Cristo. Referimos aos que já entenderam a grandeza do auxílio fraternal, ou seja, do auxílio entre os irmãos. Somos todos criados por Deus. Somos todos irmãos. E a ele se entregarão de coração voltado para o Cristo. Encontram-se nos círculos de uma experiência nobre demais para ser comentada. É interessante isso, porque talvez nós vamos estar tão comprometidos com o trabalho cristão que aqueles que nos apontam dedos, aqueles que nos julgam, e por vezes, né, jogam julgamentos pesados. Chico Xavier foi muito hostilizado, mas talvez está tão comprometido que não se dá nem tempo para essas escutas, para estes ataques gratuitos. Só segue o caminho. O importante é não melindrar, é não desistir, é não renunciar ao trabalho cristão. Encontram-se no círculo de uma experiência nobre demais para ser comentada, mas a responsabilidade que lhes compete é igualmente muito grande para ser definida. As pessoas, os irmãos, que talvez nos observam, ou ao contrário, nós observamos os irmãos, inclusive isso até por querer mudar em mim, que por vezes eu via um ato de caridade sendo reverberado, né, e noticiado, eu de maneira errônea e equivocada falava, tá querendo aparecer. Mas hoje não. Eu mudei.
que sirva de exemplo, que me dê força para seguir o exemplo praticado por todos os caridosos notórios aí. E pensar, e raciocinar. O que eu estou fazendo de bom? Querendo ainda julgar. O que eu estou querendo, ou o que eu estou fazendo de bom? Então, não. Só notemos os exemplos e sigamos o caminho. Último parágrafo. A ti, pois, meu irmão, que guarda contigo os interesses de muitas almas, repito as palavras do grande apóstolo, para que jamais te envaideças, nem procedas como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Que cresçamos, que compromissamos em cima do trabalho cristão. Lutemos e renunciemos com relação ao envaidecimento e ao orgulho do trabalho nobre. Mas sim, sem ao menos perceber, sejamos exemplos para todos os outros que estão juntamente conosco na romagem do Cristo. Este é o principal. Somos herdeiros, mas nos comprometemos a ser exemplos, para que outros também possam trabalhar no campo da caridade, do amor e do perdão. A próxima lição do Vinha de Luz é a lição de número 70. Guardemos o ensino. E no próximo domingo, o estudo nosso está voltado para a primeira obra básica de Allan Kardec, na codificação da doutrina espírita, o Livro dos Espíritos. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Fiquem à vontade. Então, vamos partir para o encerramento. Eu vou realizar a prece final, mas antes disso, vamos elevar nossos pensamentos a Deus, a Jesus e aos amigos da espiritualidade. Que as energias e os fluidos que carregamos, elas possam ser agora manipuladas ao ponto de auxiliar os nossos irmãos e irmãs que estão encarnadas, que estão passando por momentos de dificuldades, sofrimentos, provas e expiações, doenças e enfermidades. Passamos pelo trajeto da fome e do frio. Aqueles irmãos e irmãs que estão em condição de rua, que estão em hospitais, que estão nas casas de repouso, que estão nas casas de acolhimento, que estão nas casas de recuperação. Seja levado também aos encarnados que tantas vezes, por sofrimentos internos, estão no âmago do pensamento, que eles possam ser acalentados também. Seja levado àqueles que já desencarnaram, mas que talvez ainda não despertaram para essa realidade, que ainda transitam como se estivessem encarnados, que eles possam receber a ajuda fraterna necessária da espiritualidade e que eles possam exercitar a humildade possível para serem acolhidos e socorridos. A mesma coisa aos nossos irmãos e irmãs que estão nas zonas inferiores da espiritualidade, que por descuido ou pequenos desequilíbrios possam estar passando por lá. Que eles também tenham a humildade possível para que a espiritualidade vá até lá, estenda a mão e socorra eles. Seja levado à espiritualidade, aos hospitais espirituais, às casas de acolhimentos espirituais no plano espiritual, na onde tem tantos irmãos e irmãs em recuperação, para tão logo também estarem contribuindo na seara cristã.
Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Perdoe as nossas dívidas, à medida em que perdoamos os nossos devedores. Não deixeis cairmos em tentação. Livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Gente, um abençoado domingo, uma abençoada de muita paz e luz semana. Obrigado, Júlia. Obrigado, Tivanete. Obrigado, tia Marlene. Obrigado, Fabiana. Obrigado a Cristiane, que esteve até pouco conosco aqui. Mirela, Vitória, Rafaela, aos nossos irmãos e irmãs que nos acompanham no canal do YouTube, muito grato. Se quiserem comentar alguma coisa também, alguma coisa nos vídeos, pode comentar, que nós trazemos para cá e estudamos aqui também. E que tenhamos muita paz e luz, gente, que assim seja. Se Deus quiser, semana que vem estamos aqui novamente. Boa semana. Obrigado. Boa semana, Fabiana. Tchau, gente. Fica com Deus.